empresário! Olá, empresária! Há 30 anos em discussão no Brasil, a reforma tributária foi finalmente aprovada. Não foi, nem de longe, uma reforma perfeita, mas foi com toda certeza uma reforma necessária. 30 anos em discussão, haja tempo para discutir, viu? O governo diz que ela vai melhorar o ambiente de negócios e facilitar o crescimento da economia. Especialistas, economistas e parlamentares da oposição defenderam ao longo da tramitação do projeto que a reforma aumentará a tributação. E agora? Bom, vamos juntos entender os 6 principais pontos dessa reforma, que promete ainda muitos e muitos debates ao longo de 2024. Eu sou Emily Pomin, faço parte do Grupo Soluta e quero você aqui comigo em mais um vídeo especial. Peço que você deixe o like e se inscreva em nosso canal para fortalecer o nosso trabalho. Não esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nada dos nossos próximos conteúdos. Bora pro vídeo! Gente, a primeira coisa que precisa ficar claro sobre a reforma tributária: ela foi aprovada, mas ainda não foi regulamentada. Mesmo após a sua aprovação, definições específicas como as alíquotas dos impostos dependerão da regulamentação em 2024. Trata-se de uma série de leis complementares e resoluções que definirão os detalhes da aplicação prática da reforma no nosso dia a dia. Com isso esclarecido, vamos ver 6 pontos cruciais do texto aprovado. Começando, claro, pela simplificação dos tributos. Todos esses tributos, PIS, COFINS e IPI de competência federal e ICMS e ISS de competências estadual e municipal serão substituídos por um IVA, o Imposto sobre o Valor Adicionado. O IVA é um imposto que incide de forma não cumulativa, ou seja, somente sobre o que foi agregado em cada etapa da produção de bem ou serviço, excluindo valores pagos em etapas anteriores. Este modelo acaba com a incidência de impostos em cascata, que durante as últimas décadas foi um enorme problema no sistema tributário brasileiro. Não sentiremos saudade do PIS, COFINS cumulativo, né? Atualmente, mais de 170 países adotam o IVA. Só que aqui no Brasil, tudo tem que ser um pouquinho diferente, né? O IVA brasileiro será um IVA dual, dividido em 2 partes: a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, de competência federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, de estados e municípios. Com a reforma, a cobrança de impostos deixará de ser feita na origem, no local de produção, e passará a ser feita no destino, local de consumo. Uma mudança que visa dar fim à chamada guerra fiscal, a concessão de benefícios tributários por cidades e estados, com o objetivo de atrair o investimento de empresas. Pela proposta, produtos importados devem pagar o IVA da mesma forma que itens produzidos no Brasil. Já exportações e investimentos serão desonerados. Haverá uma alíquota padrão e outra diferenciada, para atender setores como a saúde, por exemplo. A alíquota geral será definida por lei complementar que será publicada, segundo promessa do governo, ainda em 2024. Especialistas apontam que teremos uma das maiores alíquotas do mundo, algo em torno de 27% ou 28%. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa alíquota. Especialistas dizem que o IVA brasileiro vai elevar a carga tributária e citam projeções de economistas indicando que a alíquota pode chegar a 28%, a maior do mundo. Infelizmente, até mesmo os defensores da reforma reconhecem que ela será alta para os padrões internacionais. No entanto, ressaltam que isso reflete o fato de o Brasil ter uma grande parte da sua arrecadação sobre produção e consumo, diferentemente de outros países com IVA menor, que arrecadam sobre renda e propriedade. O objetivo, claro, é manter a mesma arrecadação atual e não desfalcar de maneira alguma o caixa do governo, já que todo esse dinheiro é usado para bancar a máquina pública. Os grandes defensores da reforma pregam que a reorganização e a simplificação do sistema por meio da unificação dos impostos, impulsionarão o crescimento e ampliarão o poder de compra da população. Será? Tomara que sim! Serviços de saúde e educação, por exemplo, pagarão um IVA equivalente a 40% da alíquota cheia. Já a cesta básica terá alguns itens com isenção total, ou seja, não pagarão um IVA, e alguns itens com alíquota reduzida, 40% da alíquota cheia. Há ainda segmentos que terão desconto, mas cuja alíquota ainda será definida na regulamentação da reforma, como serviços de hotelaria, parques de diversões e bares. No total, foram incluídas 42 previsões de descontos no novo tributo. O problema disso é que, para que alguns produtos e serviços tenham um imposto menor, a alíquota padrão capaz de garantir a mesma carga tributária de hoje precisa ser maior. A título de curiosidade e comparação, hoje,
O maior IVA do mundo é o da Hungria, com 27%. Os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, têm alíquota média de 19,2%. Dos 38 integrantes da organização, formada principalmente por países ricos, apenas os Estados Unidos não adotam o IVA. Em relação à cesta básica, não somente aquele pacote fechado distribuído à população mais pobre em programas assistenciais, mas também os alimentos essenciais do dia a dia de pessoas de todos os níveis sociais, existirá uma lista, e por isso esse tema cesta básica foi um dos que mais gerou polêmica na reforma aprovada. Isso porque não há isenção por parte dos estados e municípios. Existe apenas uma diminuição na carga tributária, por meio de alíquotas menores ou benefícios fiscais que valem somente para alguns produtos da cesta básica. Além disso, as regras variam conforme o estado e a cidade, mas isso foi debatido e resolvido entre os envolvidos. Com a reforma, será criada a Cesta Básica Nacional de Alimentos, considerando a diversidade regional e cultural da alimentação do país, garantindo alimentação saudável e nutricional para a população. Quanto à lista de produtos da cesta básica, ela será definida também na regulamentação através da lei complementar. Sobre esses produtos, incidirá as alíquotas do IBS, reduzidas a zero. A população mais pobre também terá direito a um mecanismo chamado cashback. Você com certeza já ouviu falar esse termo, que ficou muito popular através das compras com cartão de crédito. Cashback, no bom português, significa dinheiro de volta, ou seja, será a possibilidade de reaver parte do tributo pago por famílias de baixa renda. Por exemplo, parte do tributo incidente nas operações com fornecimento de energia elétrica e botijão de gás voltará para o bolso das famílias de baixa renda. Como? De que forma isso voltará para os bolsos dessas famílias? Ainda não sabemos. Essa é mais uma novidade que ainda depende de regulamentação. Você deve ter escutado alguma coisa na mídia sobre o imposto do pecado. O nome verdadeiro desse imposto é imposto seletivo. Imposto do pecado é apenas um apelido, e eu vou explicar o porquê. O imposto seletivo será uma espécie de sobretaxa que incidirá sobre a produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Ou seja, bens e serviços prejudiciais à saúde ou meio ambiente são, ou deveriam ser, proibidos. São pecados cometidos pela população. Dois exemplos clássicos: cigarros e bebidas alcoólicas. São ou não são produtos que fazem muito mal à saúde e ainda colocam em risco a vida de terceiros? O imposto seletivo será de competência federal, com arrecadação dividida com os demais entes da federação. Não preciso nem dizer que a lista de todos os produtos e serviços que serão considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente serão revelados para nós na regulamentação que ainda vai ser publicada. E para fechar nosso giro pela reforma tributária, não poderia deixar de falar sobre o tempo de transição. O período de transição para a unificação dos tributos vai durar 7 anos, entre 2026 e 2032. A partir de 2033, os impostos atuais serão extintos. A transição foi prevista para não haver prejuízo de arrecadação para estados e municípios. Pelo cronograma aprovado, em 2026, haverá uma alíquota teste de 0,9% para a CBS, IVA federal, e de 0,1% para a IBS, a IVA compartilhada entre estados e municípios. Em 2027, PIS e COFINS deixarão de existir e a CBS será totalmente implementada. A alíquota da IBS permanecerá a 0,1%. Entre 2029 e 2032, deve haver uma redução gradual das alíquotas do ICMS e do ISS e elevação gradual do IBS, até a vigência integral do novo modelo em 2033. Já a transição da cobrança de impostos da origem para o destino deve acontecer em 50 anos, de 2029 até 2078. Gente, teremos vários e longos anos pela frente para se adaptar a todas essas mudanças. Conte aqui nos comentários quais as suas expectativas para o futuro com a chegada da reforma tributária. Ficaram com alguma dúvida? O que mais vocês querem saber sobre a reforma? Deixe o like e compartilhe o conteúdo com a sua rede de contatos. A sua inscrição é valiosa para nós. E deixe o sininho de notificação ativo para não perder nada do que a gente postar. Um abraço e até a próxima!